paz do Senhor Jesus para todos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, por você que tem compartilhado e assistido os nossos vídeos. Hoje eu quero ler um texto em Lucas, sem muita perca de tempo. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 e o versículo 42. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 42 e verso 43, que diz assim: E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no meu paraíso. Senhores e senhoras, a gente vê aqui um texto de Lucas que vai nos falar de dois malfeitores que estavam com Jesus na cruz. A gente tem Dimas e a gente tem Gestas. Gestas murmurava, dizia: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti, salva nós. Mas Dimas disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. O tema que eu quero ministrar hoje, o estudo bíblico para o fortalecimento espiritual das nossas vidas, é: quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado nas águas? Quem deve ser batizado nas águas? A gente vê aqui um texto bíblico ao qual vai nos falar de Dimas que se arrependeu na cruz. Dimas se arrependeu naquele momento. Mas só que Dimas, ele não teve aqui a oportunidade de receber um batismo por imersão. Ele não recebeu um batismo por imersão e nem por aspersão. O batismo por imersão é aquele batismo que é realizado no meio evangélico, ao qual o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo por aspersão é aquele ao qual é realizado na Igreja Católica, ao qual o padre realiza por aspersão. E o batismo por imersão, que quer dizer sepultamento de pecado, é na Igreja Cristã, aonde nós congregamos. Aí vem a questão: quem deve ser batizado? Esse é o tema. Quem deve ser batizado nas águas? Por exemplo, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e desejam viver para Deus. Quem deve ser batizado nas águas? Todos aqueles que se arrependeram de todos os seus pecados que cometeram e quer viver só para Deus. Aí os senhores falam: mas Dimas se arrependeu. Exatamente. Mas Dimas não desceu às águas um batismo por imersão. Por quê? O batismo não salva. Se uma pessoa que está no hospital, nos últimos momentos de vida no UTI, Deus permite ele vir à vida por 10 minutos ou 5 minutos. Eu, no caso, sou capelão. Tenho liberdade de entrar nos presídios, nos hospitais. Estou pregando para uma pessoa ali, naquele exato momento. A pessoa está desenganada pelos médicos. Ela aceita Jesus ali. Ela confessa, crê, se arrepende e fica alguns dias com vida. Aí eu venho para minha casa e depois recebo a notícia que aquela alma que aceitou Jesus, ela morreu. E aí o que acontece? Ela não recebeu o batismo por imersão. Ela está salva? Está, porque o batismo ele não salva. O batismo não salva ninguém. O batismo é um cumprimento para comprovar que você quer realmente servir a Cristo, que você se arrependeu de todos os pecados. Quando devemos ser batizados? Quando é que uma pessoa deve ser batizada? Biblicamente, no momento em que cremos. A pessoa tem que ser batizada no momento que ela crê. Por exemplo, a pessoa se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus, está seguindo Jesus. Segundo ponto, ela tem que crer em Jesus. Ela tem que crer em Jesus, que Jesus morreu. Ela tem que crer que Jesus ressuscitou. Ela tem que crer que só Jesus é o único caminho para ela dar o segundo passo para o batismo. Terceiro ponto: compromisso daquele que é batizado. Quando a pessoa desce as águas, qual é o compromisso que ela tem que ter
depois que ela desce as águas. Por exemplo, a pessoa recebeu o batismo por imersão, qual é o compromisso dessa pessoa que recebeu o batismo por imersão, depois que recebeu o batismo por imersão? Observe bem, olha. Existe um mito que deve ser tirado do meio do povo. Muitas pessoas retardam seu batismo porque acham que não estão preparadas. Muitas pessoas retardam o seu batismo por imersão porque dizem que não estão preparadas. Seu batismo porque acham que não estão preparadas ou porque não conhece a Bíblia suficientemente. Tem pessoas que dizem assim, você só pode ser batizado nas águas pelo batismo de imersão quando você conhecer toda a Bíblia. Imagine se homem, meu amigo, minha amiga, que tem um novo convertido, que aceitou Jesus e ele crê em Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele não, se ele fumava cigarro, ele não fuma mais, se ele usava droga, ele não usa mais, se ele se prostituía, ele não se prostitui mais. E ele crê em Jesus, ele crê que Jesus morreu, ele crê que Jesus ressuscitou e ele quer descer as águas. Ou seja, você só vai descer as águas quando conhecer a Bíblia toda. Meu amigo, se ele for conhecer a Bíblia toda, ele nunca vai descer as águas, porque tem crente que tem tanto tempo na igreja, não conhece quase nada da Bíblia. Imagine quem aceitou Jesus agora, vai ler a Bíblia toda primeiro para depois descer as águas, irmão. Isso aí não existe. O passo é se arrepender e crer. Crer em quem? Em Jesus, que o batismo não salva. Você não vai crer no batismo, que o batismo não vai lhe salvar. Quem vai lhe salvar é Jesus. Quem vai perdoar os seus pecados é Jesus. Outro sim. Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que duas pessoas que não são casadas, entenda bem, duas pessoas que não são casadas moram junto, porque eu, como pastor, não posso batizar? Por que eu não posso batizar? Porque duas pessoas que moram junto, elas não são casadas. E quem não é casado no estado civil ou religioso, mesmo que seja casado só no civil, é válido. Por exemplo, a pessoa só casou no civil, é válido porque está dentro da lei. Então, se a pessoa não é casada no civil ou mesmo no religioso para receber a bênção, o que acontece? Eu não posso descer as águas por imersão. Por que eu não posso fazer isso? Porque a pessoa está vivendo em uma vida de prostituição. Duas pessoas que são crentes, duas pessoas que servem a Deus e moram junto e não é casado, está vivendo em prostituição. Se eu desço as águas, a esposa, o que acontece? Ela vai ser membra, ela vai ter que tomar ceia depois que ela desce as águas, ela vai ter atividade na igreja. Aí eu desço a esposa as águas, aí o esposo não quer descer as águas e eles também não são casados. Por exemplo, eles não são casados e um dos dois quer descer as águas. Eu não posso descer as águas nem ele e nem posso descer as águas nem ela. Sabe por quê? Os dois não são casados civil e nem religioso. Aí o que acontece? Se eu descer as águas, ela, e não descer ele, eu vou estar errado. Porque se eu descer ela as águas, ela vai ser membra, vai passar a tomar ceia, e aí eu desço ela as águas e ele... mas elas não são casadas. Aí eu desço ela as águas. Ela vai ser membro da igreja e estando com seu esposo que não é casado, tendo relações. E aí o que acontece? Vai estar uma membra vivendo em prostituição. Aí eu estou levando ela para condenação. Então, um casal que ainda não casou civil e nem religioso, não pode descer as águas. Só pode descer as águas depois que casa, mesmo que seja só civil, mas está válido. Depois que casou civil, já pode descer os dois as águas, ou um ou descer as águas, o outro não quer, não tem problema, mas tem que ser casado dentro da lei de Deus para poder não viver em prostituição, porque senão um é membro e o outro não é membro, mas os dois não é casado, senão vai ficar um casado, vai ficar um batizado nas águas e o outro não está batizado, mas só que os dois não é casado. Aí o que acontece? Eu batizo uma pessoa que ela não é casada, aí ela vai passar a ser membro da igreja, vivendo amaziada com seu esposo, aí vai viver em prostituição, aí ela é digna de uma disciplina. Então, para descer as águas tem que casar civil, pelo menos civil, se não puder religioso, recebe a bênção da oração pastoral. Amém? Deus abençoe, oh glória a Deus. Outros retardam seu batismo porque acham que depois do batismo eles terão de ter compromisso com Deus. Isto aí é a exigência fica maior, o compromisso começa no ato da convenção, não porque a pessoa é batizada que agora ela tem que ser correta e andar em santidade. Outra observação.
Muitas pessoas dizem assim, depois do batismo você vai ter que viver uma vida de santidade. Não, não é assim. Antes do batismo, no momento que você aceita Jesus, você já tem que viver uma vida de santidade. No momento que aceita Jesus, por exemplo, aceitou Jesus, já tem que começar a deixar os vícios, deixar a prostituição, deixar as drogas, deixar a bebida, deixar tudo e já viver a vida de santidade no momento que aceita Jesus. Que isso aí é mito, viu, irmão? Diz, depois que você se batizar que você vai se consertar. Tá errado. A responsabilidade da santidade começou no momento da convenção. No momento que aceitou Jesus, já tem que viver a vida de santidade e deixar o pecado. Para quando for descer as águas, Deus, Jeová vai apagar tudo que você fez até ali no batismo por imersão. Aí você vai ser uma nova criatura. Mas não é porque você aceitou Jesus que você vai continuar errando. Para o erro e já começa a viver em santidade, ok? Quais os benefícios do batismo? Os benefícios do batismo é que você vai ter as bênçãos de Deus. Os benefícios do batismo é que Deus vai te abençoar muito mais e mais. Os benefícios do batismo é que você vai participar da ceia. Os benefícios do batismo é que você vai poder ser obreiro, você vai poder ter um cargo na igreja. Os benefícios do batismo vai poder lhe credenciar, ser um pastor, uma missionária, porque quem não desce as águas não pode ser obreiro na igreja, não pode ser um pastor, não pode ter um cargo que você não descer as águas, e às vezes não pode nem sentar no Chico de Geração, nem no grupo de jovens. Isso aí, após descer no batismo por imersão, você vai ter todos esses benefícios. Sentar no grupo, cantar no grupo, ter cargo eclesiástico e vai ser abençoado mais e mais por Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.